Pessoal, tudo certo com vocês? Morro dos Ventos Uivantes, certo? Eu tenho essa edição capa dura, comentada. Eu ganhei de uma colega de trabalho há alguns anos atrás, pelo menos 2, com certeza. E estava no armário, mas como saiu o filme, eu decidi ler ele para depois ver o filme. Mas no final, agora eu não quero mais ver o filme, porque falaram que não tem nada a ver com o livro. Vamos ver se eu vou ver o filme. Mas li ele agora esse mês, tá? Resumindo a história do livro, tá? Tentando ser bem concisa. É a história, vendo pela perspectiva da pessoa que, quando ela, né, acaba o livro, o senhor Heathcliff, ele é adotado por uma família onde existem 2 irmãos, a Catarina e mais o outro, tá? O irmão mais velho. Então, ele é adotado, ele se apaixona pela Catherine e ela também se apaixona por ele, mas por ele ser só um adotado, ela no final se casa com o Sr. Little, que é, pra mim, um personagem muito pé no chão, certo? O que acontece? Parece simples isso, mas dentro dessa narrativa toda, a Catherine, ela fica me dando, pelo menos, a sensação assim de um pouco de raiva por tudo que ela tem de lamúria devido a essa paixão que quer e não quer, enfim. E ela também tem a primeira Caterine, ela tem um perfil muito egoísta, muito mimada. Então, ela se casa, passam-se alguns anos e esse Heathcliff, ele sai, vendo que ela tinha interesse no vizinho lá, né, no Sr. Linton, ele vai fazer a vida dele fora da fazenda. E quando ele volta, depois de alguns anos, ela tá casada, não muito bem casada no sentido de super feliz, mas estava casada, sempre se lamuriando pelas vidas e pelos cantos. Enfim, a história é narrada pela governanta, tá? Ela não é uma história passada no presente, mas sim é narrada pela governanta. E quando ele chega lá, ele tá totalmente diferente, tá bem vestido, tem já alguma posse, tá com postura, enfim. Ela fica querendo ser amiga do. Tipo, amiga, assim, entendeu? Do cara que ela é apaixonada. E tem vários momentos que o marido dela briga com ele e ela fica meio que a favor do cara. E então, pra quem não é acostumado com livros assim que narram bastante, que talvez não consiga ler até o final, tá? Não vou mentir. Me passa uma sensação muito. Ela reclamando de tudo o tempo todo e não sabendo o que fazer e querendo ser amiga do cara que era bem escroto, na verdade, esse guri, né? Todos nós sabemos disso. Então, esse cara se casa, o Cliff, ele se casa com a Isabela, que é a irmã do Sr. Linton, e vão morar na ex-casa aí da Caterto, na outra fazenda onde está o irmão dela, que também tem um filho. Enfim, até ela morrer, a Caterine morre, e tem uma filha chamada Caterine. A Isabela também tem um filho, um filho. Ela, mesmo depois de ver que ele era um sujeito bem chato, cruel, rancoroso e tudo que há de ruim, ela tem um filho. Esse filho vai junto com, no caso, ela sai da fazenda e vai ficar
solteira, vamos dizer assim, né? Quando ela morre, por volta de que o Guri tem 11 anos, eu acho, não recordo bem, ele volta e, em vez de ficar com o tio, né, que era o irmão da Isabela e marido da Caterine, ele fica com o pai, com o malvado, tá? Ele fica com o pai dele malvadão. Então, na casa onde tem o malvadão, tem ele, tem o filho dele, que é meio abobado, assim, ainda muito, muito mimado. Tem o filho do irmão da Catherine, que é um bêbado. E tem um serviçal lá, o Giuseppe, eu acho. É só um criado. E então tem eles nessa casa. E tem a filha da Catherine, que é Catherine, e o pai, que é o Sr. Linton, mais a governanta, certo? O que acontece? Essa Catherine se apaixona pelo filho, pelo primo, tá? Ela se apaixona pelo primo e daí ela fica nessas mesmas lamentações que a mãe. Então volta, né? Depois que ela volta a esse estágio de lamentações dentro do livro. Essa Catarine, pelo menos, ela é um pouco mais decidida na vida, assim. Pelo menos eu vejo ela um pouco mais forte, vejo ela bem mais forte do que a mãe, se é que eu pude entender. E como ela foi criada pelo pai, e o pai, claro, fez todos os mimos dela, mas também pela governanta que tentou esclarecer, né, as situações todas da educação para ela, pelo menos, né, a governanta, ela se torna uma moça que, claro, ela tem as viagens dela, mas não é tanto quanto a mãe dela, tá? Enfim, o senhor Linton, toda a família do Linton tem problema de saúde, são fracos, então o filho do Cliff Reeve é fraco, mas a Catherine é apaixonada por ele e eles ficam naquela coisa de escrevendo cartas, né, e dizendo que iam morrer caso não se casasse, caso não se visse e tal. Mas esse menino, ele também é muito egocêntrico e muito ríspido, porque ele foi criado pelo cara malvado, né? Ele faz um esquema para eles se casarem contra gosto, porque, enfim, a Catherine, como eu comentei, ela é um pouco mais forte, mais decidida. Mas eles usam a doença do pai da Catherine e prendem eles dentro da casa para fazer eles se casarem. Mas não dura muito o casamento porque o guri, ele é todo frágilzinho e daí ele morre. Então a governanta tá sempre junto dela, né? Sempre cuidando dela, não tão bem quanto poderia ter cuidado e não tão cheio de avisos quanto poderia ter tido. Mas ela consegue se sobressair, vamos dizer assim, nos conflitos com esse Cliff Reeve. No caso, pelo menos ela soube lidar melhor do que a própria mãe, entendeu? Se tu for ver. Enfim, não gostei muito do final. O cara simplesmente vem a falecer por não comer esse Cliff Reeve, tá? Ele vem a falecer de uma forma meio que sem explicação. A Catherine, ela faz amizade com um outro primo, né, que estava na casa, que ele era um menino bastante grotesco, enfim, porque ele nunca teve educação formal. Então, até porque foi o Cliff que fez ele não ter uma educação boa, né, porque ele queria fazer mal ao filho do amigo, né, como forma de punição. E esse amigo
no caso, o irmão da Catherine ele morre, né? Devido a questões de bebida. Então, esse livro, ele é um livro que vai de uma geração para a outra, tá? É concluída na segunda geração, com os filhos dos 3 amigos, né? E, enfim, o Cliff, ele falece e acaba o livro. E fica dito que a Catherine iria se casar com o primo, né? Que ainda estava lá. E também ficou com os bens do malvadão, né? Bom, como eu comentei, a questão das lamúrias da Catarine me deixa um pouco agoniada, me deixaram muito agoniada. Ela, da primeira, da segunda um pouco. É um livro que talvez alguém que não leia muito não queira concluir a história, acho. Mas depois de um certo momento quer tipo, saber o que vai acontecer, o que aquele cara vai fazer de mais malvado ainda. Enfim, indico para quem tem um pouco mais de disciplina para ler. Eu li ele em 15 dias, mas também peguei bastante, assim, ontem de noite peguei bastante. É isso aí. Recomendo. Eu diria de uma nota de 0 a 10, eu daria um 5,5, 5, 4,5, tipo assim, sabe? Por causa do final e por causa desse arrastamento que tem, sabe? Mas, no mais, vale super a pena a leitura. Eu quero ver o outro filme de 2012 que tem, que também conta essa história. É um clássico e é isso aí. Então, leia um pouquinho mais cada dia que a gente tá junto nessa, tá bom? Valeu, tchau, tchau.